Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, as pessoas que têm manifestado nos nossos últimos vídeos o carinho que têm pelo nosso trabalho. Gostaria de agradecer muito a todos vocês e hoje vou falar um pouco a respeito de um estudo que eu fiz há algum tempo sobre o ensino de crianças em casa. Esse ensino ele é muito popular nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele não é legalizado. Existem algumas pessoas que fazem isso mesmo de maneira ilegal, mas não é liberado pelo Estado, como é o caso dos Estados Unidos, onde os pais podem optar por ensinar a criança em casa e definir quais vão ser os aspectos pedagógicos que vão ser contemplados. Há uma diretriz pré-determinada pelo Estado que deve ser seguida, mas dentro disso há uma maleabilidade. Os pais fazem o plano de ensino e encaminham para o governo aprova ou manda sugestões de correção para o plano de ensino, e a partir disso esses pais ou cuidadores podem eles mesmos ensinarem aos filhos aquele conteúdo, caso sintam-se competentes para isso, ou podem contratar uma pessoa de fora para estar ensinando seus filhos. É uma prática comum nos Estados Unidos, como eu mencionei. No Brasil ela não é legalizada. E aí eu inicialmente pensei a respeito dessa prática como uma alternativa no Brasil para a evidente deficiência do nosso ensino, da educação, da escola brasileira. Sabemos que a escola tem deficiências gigantescas em todos os aspectos. Tem deficiências estruturais, realmente não tem bons prédios, não tem bons equipamentos. Existem sim escolas que são exemplares, que são marcantes e que têm assim, uma infraestrutura muito boa, mas não é a realidade da grande maioria do país. Se você for analisar todos os estados juntos, vai perceber que, de maneira geral, a infraestrutura das escolas, das instituições de ensino, mesmo as universidades hoje, são extremamente fracas, cheias de déficit, cheias de falhas. Existem também falhas na formação profissional de pedagogos e de professores. Infelizmente nós temos, e aí creio que diga a respeito do ser humano por si, nós somos falhos. Então não é nem só uma questão do governo, uma questão das instituições de ensino. Existe sim toda uma questão que existem instituições de ensino que zelam mais por uma qualidade de ensino. No caso do sistema universitário, principalmente as instituições públicas, elas tendem a ser mais rigorosas com a qualidade de ensino, diferente de instituições particulares que muitas vezes estão mais funcionando no sistema de empresas e estão mais preocupadas com o recebimento de verba do que necessariamente com o ensino. Mas enfim, tirando todas essas falhas e toda essa questão, temos várias outras e temos os aspectos de cada ser, de cada sujeito, que somos falhos por nossa existência mesmo. A psicanálise sempre nos traz que é a falta que nos faz desejar e é o desejo que nos faz viver. Então, somos seres faltantes, somos seres falhos. E pensando nisso, pensando nessas dificuldades de infraestrutura, pensando nas dificuldades de formação de profissionais, eu cogitei a questão do ensino em casa como uma alternativa a todas essas falhas, como uma possibilidade talvez, e aí tomando muito o egocentrismo, né, pensando nas minhas possibilidades de formular um planejamento de ensino e de fazer algo mais didaticamente relevante. Eu pensei que talvez fosse uma alternativa para os pais que quisessem, não como uma obrigação, mas sim como uma opção, assim como é nos Estados Unidos, para os pais que quisessem ensinar seus filhos em casa, poderem estar formulando um plano pedagógico mais adequado para essas crianças. E aí que eu sempre digo, o quanto é importante a gente não ficar falando besteira sem ler, sem estudar a respeito. Não ficar defendendo coisas que você não conhece direito, não ficar falando coisas para as quais você não estudou para falar. Porque bastou um rápido estudo a respeito desse tema
E eu na época tinha inclusive uma proposta de escrever um artigo, acabei desistindo desse artigo, talvez até por essas descobertas e por outras coisas também que na época me conduziram para privilegiar outros trabalhos. Mas uma das coisas que eu descobri rapidamente assim no pesquisar a respeito é que no Brasil, quando ocorre esse ensino de maneira ilegal, porque lembramos, não é autorizado no Brasil, mas existem pessoas que insistem em fazer ilegalmente, existem só duas situações comuns no Brasil que nós encontramos esse tipo de ensino. Pessoas extremamente preconceituosas quanto a religião e etnias, ou seja, pessoas que não querem que seus filhos tenham contato com outras religiões, com outras orientações sexuais, com pessoas de outras origens, por isso ensinam seus filhos em casa, para evitar que eles tenham contato com pessoas de diferentes credos e origens, e abusadores que não querem que as crianças vão para a escola para que não seja reconhecido esse abuso. E aí eu fui estudar um pouco também como que isso ocorre nos Estados Unidos. E sim, existem várias famílias lá, no Brasil não, até mesmo por serem ilegal, então nós já partimos do pressuposto que pessoas que ensinam seus filhos de maneira ilegal, já há uma tendência aí a não estar cumprindo com todas as leis do Estado, mas nos Estados Unidos existe sim autorização para que isso seja feito, e lá muitas famílias fazem isso realmente, ou porque a criança tem muitos problemas de saúde, então às vezes precisa de um tratamento constante que facilita a vida ela estar em casa para receber esse tratamento. Outras situações são casos, por exemplo, em que a criança sofreu muito bullying, sofreu muitas provocações, agressões na escola, e os pais optam por isso como uma alternativa a que essa criança não seja exposta a essa violência. Em outros casos, assim como no Brasil, existem atos criminosos para justificarem os pais quererem ensinar as crianças em casa, que são situações onde são pais abusivos, que escravizam sexualmente as crianças, que abusam sexualmente delas, e veem na escola um perigo. Porque lembremos, hoje no Brasil, muitos dos abusos que ocorrem, abusos sexuais, são revelados pela escola. Existem sim muitas escolas que ainda são negligentes em relação a isso, que ainda acham, e é absurdo pensar isso, mas escolas que ainda acham que não é função delas se incomodarem com o que acontece em casa, e é sim, a escola é uma ferramenta do Estado e é dever da escola, sim, se incomodar com a forma como os pais estão educando uma criança, e se eles estão sendo adequados ou abusivos nessa educação. Mas hoje a escola ela constitui uma das principais ferramentas de denúncia de agressão sexual, de agressão física, de agressão moral. E pensando nisso, começou a me despertar certa preocupação o tipo de brecha que a gente abre quando possibilita legalmente o ensino em casa. Principalmente depois de analisar duas situações nos Estados Unidos, uma delas é bem famosa, que vai ser a primeira que eu vou citar. Eu não vou citar nome da família, nada, mas se vocês buscarem na internet vocês vão encontrar facilmente, porque é um caso bem conhecido nos Estados Unidos, onde uma família manteve seus filhos, se não me engano, 14 crianças, que quando foi descoberta essa situação, algumas dessas crianças já estavam com 25, 26 anos, mas eles mantiveram ao longo de décadas 14 crianças sendo escravas sexuais, sendo abusadas, estupradas, espancadas, sodomizadas, escravizadas em relação a trabalhos domésticos, tudo isso com essas crianças, entre aspas, sendo ensinadas em casa. Portanto, nunca foi descoberto o que acontecia, porque essas crianças não tinham acesso à escola, não tinha ninguém que verificasse mudanças de comportamento, não tinha ninguém que verificasse uma situação incomum ou que verificasse a criança mais acuada num canto, porque essas crianças permaneciam dentro de casa o tempo todo. E esses cuidadores, se é que se pode chamar assim, obviamente não mantinham nenhum cuidado adequado dessas crianças, mas essas pessoas, esses criminosos que mantiveram elas em cativeiro por décadas, tinham total justificativa
para fazer isso e tinha entre aspas, uma certa brecha do Estado para fazerem isso. Porque eles simplesmente alegavam que educavam as crianças em casa, existia documentação de todo o plano pedagógico que eles enviavam para o Estado dessas crianças sendo educadas em casa e, portanto, ninguém tinha motivo para desconfiar que havia algo de errado. E, graças a isso, essa família pôde abusar, esses dois criminosos puderam abusar dos filhos ao longo de décadas, sem que ninguém descobrisse, sem que ninguém pudesse fazer nada. Então, quando eu comecei a estudar mais a respeito disso, e houve um outro caso também que ficou mais popular. Existem vários casos nesse sentido, mas esses foram os que ficaram mais populares. Houve um outro caso também de de duas crianças que eram abusadas constantemente e devido ao fato de não irem à escola, de terem um ensino em casa, não se descobriu até muito tempo depois, quando foi descoberto, e aí já essas crianças tinham passado por também anos e anos de abuso. E pensando nisso, que eu mudei o meu posicionamento de maneira muito, digamos, determinada, não tive nem muita questão assim, mudar o meu posicionamento referente ao ensino em casa. Por um lado, eu pensei sim na possibilidade de dar à criança um plano pedagógico mais adequado a ela, o que não acontece nas escolas hoje. Então, os planos pedagógicos, alguns são muito bons, outros são muito decadentes e ensinam coisas que não diz respeito à realidade daquela criança. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil nós temos uma grande parte da população que é bastante ignorante em relação aos conhecimentos, uma população que tem conhecimento pedagógico, filosófico e psicológico quase nulo, muito pequeno. A grande maior parte da população tem um conhecimento pedagógico, filosófico e psicológico, que são as bases para constituir um bom plano pedagógico, completamente ilusório. Essas pessoas realmente não têm praticamente nenhum conhecimento nessas áreas. Então, abrir essa brecha do ensino em casa possivelmente não iria favorecer a maior parte da população, porque ela nem tem condição de fazer um plano pedagógico adequado para os seus filhos. Então, as pessoas que queiram dar uma educação adequada para os filhos teriam que continuar mandando as crianças para a escola, porque não tem condição de fazer um plano pedagógico adequado, e muito menos no Brasil faz parte da realidade das pessoas pagarem um professor particular para fazer esse trabalho. As pessoas não têm nem dinheiro para pagar terapia, que é algo de muito maior urgência e que é disponibilizado pelo Estado ainda de uma maneira muito falha. Imagina então pagar um professor particular. Ou seja, as crianças não se beneficiariam em nada com isso e abriria uma imensa porta para pedófilos, para abusadores, para pessoas que querem escravizar sexualmente as crianças. Tanto é que já existe no Brasil uma correlação estabelecida entre locais que têm o sistema de ensino mais precário com locais que têm os maiores índices de abuso infantil, tanto sexual, quanto moral, quanto abuso em relação a trabalhos forçados e a prostituição infantil. Então já existe uma certa relação entre estados do Brasil que têm um ensino mais falho, um ensino mais precário, tendem a ser também estados que têm um maior índice de abusos. Imagina então se você abre a possibilidade para uma pessoa dizer ao estado que ela vai ensinar a criança em casa e o estado perder boa parte do acesso a essa criança para poder verificar como ela está. Então você simplesmente vai pegar e dizer quando você institui essa lei possibilitando o ensino em casa, você vai dizer para um pedófilo, olha, agora você tem a criança 24 horas por dia para abusar dela, sem correr o risco de que a escola descubra que você está abusando dela. Então isso me fez mudar radicalmente a minha posição e de fato entender que talvez essa não seja uma boa opção em um país onde nós temos boa parte da população sem condição nenhuma de ensinar as crianças, ou seja, as crianças não se beneficiariam em nada com essa proposta e, ao mesmo tempo, essas crianças perderiam uma das principais ferramentas de apoio
que elas têm em casos de abuso, que é a fiscalização da escola, que sim, ainda comete várias falhas, vários erros, muitas vezes a denúncia é apressada, é tratada de uma maneira inadequada, mas ainda assim, muitas vezes é muito melhor a alternativa dessa denúncia, por mais que totalmente inadequada, do que uma criança ser abusada até sabe-se lá quando, até que ocasionalmente aconteça algo muito fora do comum, que revele que às vezes uma criança foi abusada por 20 e poucos anos, abusada sexualmente, abusada moralmente, abusada de todas as formas possíveis. Por isso, eu convido todos, não só em relação ao ensino em casa, mas em relação a tudo, a repensar muito bem antes de defender uma posição. Estudem, conheçam, leiam artigos a respeito, leiam matérias, tentem entender a ideologia das pessoas que defendem aquilo. Rapidamente eu percebi que a maior parte das pessoas no Brasil que defendem o ensino em casa ou a escola em casa são pessoas extremamente racistas, homofóbicas, pessoas que não querem que seus filhos tenham acesso a religiões diferentes das deles, que não querem que seus filhos desenvolvam tolerância e compreensão com outros seres humanos. E aí usam das desculpas mais esfarrapadas do mundo. E mesmo nos casos, como eu mencionei, de algumas situações nos Estados Unidos, onde as crianças são ensinadas em casas, motivado por provocações, por situações inadequadas vivenciadas na escola, devemos pensar se de fato essa é a melhor alternativa. Será que a melhor alternativa para uma situação abusiva e agressiva com a criança na escola é eu trancar ela dentro de casa e não possibilitar ela a convivência social? Ou será que eu tenho que interagir nessa escola para que a escola esteja mais preparada e cobre também dos alunos que não ocorra violências dentro da instituição e para que os professores também estejam preparados para ensinar essas crianças a não serem violentas dentro da instituição? Ou será que a alternativa é eu penalizar a vítima trancando ela dentro de casa? Então, mesmo nas situações onde ocorrem provocações, onde ocorrem situações de violência na escola, ainda assim, ensinar em casa talvez não seja a melhor alternativa. É isso, muito obrigado pela atenção de todas e todos. Clique em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacar. Eu sempre lembro que é muito importante vocês clicarem em gostei, porque isso ajuda o nosso vídeo a aparecer para mais pessoas que apreciam esse conteúdo. Se inscreva no canal e até um próximo vídeo.